Olha só que situação. O Bitcoin, hoje, está mais dentro do sistema financeiro do que nunca. A gente vê grandes bancos entrando na jogada, o dinheiro de investidores institucionais chegando com força, mas, ao mesmo tempo, tem gente muito experiente no mercado soando o alarme, falando de um colapso, mas um colapso feio mesmo. E aí, fica a pergunta, né? O que está acontecendo de verdade? Será que o Bitcoin finalmente amadureceu ou a gente está a um passo de um abismo? Bom, é isso que a gente vai tentar entender agora. Para a gente ter uma ideia da força desse movimento, se liga neste número: 58 bilhões de dólares. Foi isso que os ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos captaram só em 2024. E só para lembrar, ETF é aquele fundo de investimento que facilita muito a vida de quem quer comprar Bitcoin de um jeito mais, digamos, tradicional e regulado. E o mais importante, esse dinheiro todo, em grande parte, vem de instituições gigantes. É o que o mercado chama de dinheiro paciente, sabe? Aquele que não está ali para especular e sair correndo, mas sim pensando no longo prazo. Isso, teoricamente, sinaliza uma confiança bem grande no ativo. Ok, parece tudo ótimo, né? Mas é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque, mesmo com toda essa grana entrando, tem uma previsão que tira o sono de muita gente: a possibilidade de uma queda de 90%. Pensa só o que isso significa. Seria como apagar quase tudo que foi conquistado recentemente, voltar anos no tempo. A grande questão é: como é que essas duas realidades, a do otimismo institucional e a do medo de um colapso, podem existir ao mesmo tempo? Certo, vamos começar pelo lado otimista da coisa, a chamada tese da maturidade. A ideia por trás disso é bem simples, na verdade. É a de que o Bitcoin não é mais aquele ativo, digamos, velho oeste de antes, puramente especulativo. Tem gente que acredita que os fundamentos dele mudaram para valer. Quem está nessa linha, como a gestora 21 Shares, por exemplo, diz que aqueles padrões antigos, sabe, aqueles ciclos de alta e baixa de 4 em 4 anos, já não mandam mais no jogo. Principalmente os ciclos que giravam em torno do halving, aquele evento que corta a criação de novos bitcoins pela metade. A lógica é que, com o mercado ficando tão grande, com tantos novos jogadores, o impacto do halving, que antes era o evento principal, vai perdendo um pouco da sua força. Então, se os ciclos antigos estão perdendo força, o que está segurando o mercado agora? Bom, segundo analistas como os da Hashdex, a resposta está em 3 pilares principais. Primeiro, esse fluxo de dinheiro institucional que não para de chegar. Segundo, as regras do jogo estão ficando mais claras, com mais regulação. E terceiro, a integração com o mercado financeiro tradicional é cada vez maior. Juntos, esses fatores criam uma base que, em tese, é bem mais sólida, sabe? Menos vulnerável àqueles ventos da especulação pura e simples. E olha que interessante, a gente consegue ver um resultado prático disso neste gráfico. A volatilidade, que sempre foi o grande bicho-papão do Bitcoin, né? Aquela coisa do preço subir e descer, feito uma montanha-russa. Bom, ela caiu para um nível que está ali na primeira barra. E o mais curioso é que esse nível de sobe e desce está bem parecido com o de algumas ações de empresas de tecnologia que crescem muito rápido, como a gente vê na outra barra. Isso sugere que, talvez, o Bitcoin esteja se tornando um ativo um pouco mais previsível. Bom, mas agora a gente precisa virar o disco e olhar para o outro lado da moeda. O lado que, vamos ser sinceros, tira o sono de muito investidor. É o argumento de que, apesar de tudo isso que a gente viu, um colapso gigantesco não é só uma possibilidade remota. Para alguns, é algo até provável. Essa frase aqui do Mike McGlone, que é um analista bem conceituado da Bloomberg, resume perfeitamente essa visão pessimista. Ele diz que o mercado estava superaquecido, um exemplo clássico daquele ditado "venda quando todo mundo estiver gritando". Para ele, aquela corrida toda em direção aos 100 mil dólares foi um sinal claro de euforia exagerada, perigosa. O tipo de coisa que geralmente acontece, bem no topo do mercado. E para reforçar esse ponto, ele mostra essa comparação aqui. Desde o último pico de preço, o ouro, que é o clássico porto seguro em tempos de crise, subiu cerca de 30%. Enquanto isso, o Bitcoin subiu só 8%. Para quem é mais cético, a mensagem é bem clara. Na hora que o bicho pega de verdade, o dinheiro grande ainda corre para o ouro e não para o Bitcoin. E aqui está talvez o ponto central de toda a tese pessimista. A ideia de que o Bitcoin seria um hedge, ou seja, uma proteção contra as quedas da bolsa, parece não estar se confirmando. Pelo contrário, ele está se comportando cada vez mais como um ativo de risco comum. Essa correlação de 0,6 com o S&P 500 quer dizer basicamente que eles estão andando de mãos dadas. Então, se a economia global tiver um problema e as bolsas despencarem, a grande chance é que o Bitcoin vá junto. E quem sabe caindo até com mais força. Mas a crítica mais fundamental vai ainda mais fundo, na própria natureza do Bitcoin. É a questão do valor intrínseco.
Pensa assim, uma ação tem valor porque a empresa dá lucro e pode pagar dividendos, um imóvel tem valor porque alguém pode morar nele ou alugar. Esses ativos geram caixa. O Bitcoin, segundo os críticos, não tem nada disso. Ele não paga dividendos, não tem um valor de liquidação, o valor dele depende pura e simplesmente da crença de que outra pessoa vai querer comprar de você por um preço maior no futuro. Ok, então a gente tem esses dois cenários bem opostos, o da maturidade e o do colapso. Como é que alguém lida com um dilema desses? Para entender isso na prática, vamos olhar para um caso bem emblemático, o de Michael Saylor e da empresa dele, a MicroStrategy. Ele é, talvez, o maior touro, o maior otimista de Bitcoin no mundo cooperativo, e ele vive esse conflito na pele todos os dias. E a resposta dele para esse risco todo é, no mínimo, surpreendente. Olha essa frase. Questionado sobre o que faria se o Bitcoin caísse 90%, ele disse que simplesmente refinanciaria a dívida. Pensa bem, uma queda dessa magnitude geraria um prejuízo gigantesco para a empresa dele, pelo menos no papel. Mas a resposta não é vender, não é entrar em pânico. É só encontrar uma forma de pagar a dívida mais para frente. A estratégia dele é quase que o contrário do que a gente esperaria. Para ele, uma queda brutal não é um sinal de fracasso, mas sim uma janela de oportunidade. O plano é bem direto. Ele usa o fato de ter conseguido pegar dinheiro emprestado a juros baixos e, se o mercado cair, ele refinancia essa dívida e usa a chance para comprar ainda mais Bitcoin a preços de liquidação. É a convicção levada ao nível máximo. E o mais curioso é que o mercado parece acreditar que esse plano pode dar certo. Em mercados de previsão, onde as pessoas apostam em eventos futuros, a chance de a MicroStrategy conseguir evitar uma liquidação forçada, ou seja, ser obrigada a vender seus bitcoins para pagar dívidas, até 2026 é de 89%. É um voto de confiança em tanto na habilidade do Saylor de atravessar qualquer tempestade, por pior que seja. Beleza. A gente já viu os dois lados da moeda. A história de um ativo que está amadurecendo e, ao mesmo tempo, o fantasma de um colapso gigantesco. Agora a pergunta de $1 milhão. Como a gente junta essas peças e tenta olhar para o futuro? É basicamente esse o resumo da ópera. De um lado, a gente tem a tese de que o Bitcoin está se tornando um ativo macro, mais maduro, com riscos que, embora existam, são mais controlados, mais previsíveis. E do outro lado, a antítese, a visão de que ele continua sendo um ativo de risco puro, sem valor próprio e totalmente vulnerável a um colapso quando o humor do mercado virar. Mas e se não for nem um extremo, nem o outro? Alguns analistas, como os da gestora VanEck, sugerem um meio termo. A ideia é que o risco não sumiu, óbvio, mas a natureza dele pode ter mudado. Se a volatilidade caiu pela metade, como a gente viu naquele gráfico, faz sentido pensar que as quedas também podem ser menores. Talvez o próximo inverno cripto não seja uma queda de 80% ou 90%, mas algo mais perto de 40%. O que ainda dói, claro, mas está longe de ser o cenário apocalíptico do passado. E é com essa pergunta que a gente fica. Será que essa enxurrada de dinheiro institucional e a convicção de ferro de pessoas como Michael Saylor são força suficiente para quebrar de vez esse ciclo de quedas brutais? Ou será que a falta de um valor fundamental, a sua essência como ativo de risco, torna um novo grande inverno cripto simplesmente inevitável? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do Bitcoin. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.